Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar pronto. Aleluia. Ainda nessa noite. Irmãos, o Manjares ainda não acabou. Aleluia. Tem um alimento espiritual, que é a palavra que nós vamos aprender nessa noite. Quem está pronto, disposto a ouvir a palavra de Deus. Nós oramos, nós se humilhamos diante de Deus. Agora Deus vai falar com o teu povo. Aleluia. Lembra, irmãos, que Deus coloca um mensageiro para avisar a sua igreja. Aleluia. Fique atento, abra o seu ouvido espiritual nessa noite. Deus tem uma palavra, Deus tem um milagre para cada um de nós nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu passo a palavra ao pastor Divino. Glória a Deus. Para os seus irmãos, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha só. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Lemos assim. Todos acharam? E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e junto a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Toda a multidão estava em terra, junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia a sua doutrina. E eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto no caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu de espinhos, e cresceu os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Podemos assentar-nos. Irmãos, esse texto talvez seja uma das parábolas de nosso Senhor Jesus mais conhecida, né? Todos ouviram falar alguma vez sobre o lavrador, né? Aquele homem que pegou a sua sacola, pegou a sua mochila, o seu jornal e saiu a semear a semente, né? Eu acredito que quando ele saiu semeando a semente, primeiramente ele foi lá no seu celeiro, escolheu as boas sementes, e ele saiu alegre a semear a sua semente. Quem sabe saiu cantando e louvando o Senhor, porque sabia, essa semente é boa. Se eu encontrar terra boa, ela vai produzir. Se eu encontrar terra boa, vai produzir a 100, 60 e 30. Vai dar muito fruto, porque a semente é boa. Né? Então ele sabia que o seu sacrifício seria recompensado. Até o salmista escrevendo diz: aquele que vai semeando a boa semente voltará com cântico, trazendo seus feixes, seus olhos, suas mãos. Ou está dizendo: a semente
Nessa parábola aí, o semeador que saiu a semear, sabemos, é o Cristo, o próprio Cristo, o Senhor. Ou os pregadores, os homens e mulheres de Deus que saem anunciando a palavra. A boa semente é a palavra. E a terra sou eu e você. Diga, a terra sou eu. A terra sou eu. A questão é, que tipo de terra você é? E eu estava estudando agora à tarde, Deus me deu essa mensagem agora à tarde. O que é determinante para que uma terra seja boa? Fui lá no Google, pesquisei. A gente sabe o que é, mas, para você não ficar nas minhas palavras, lá você pesquisava sobre uma terra boa e produtiva e fértil. Uma terra boa e produtiva é fértil. Se ela é boa e produtiva, ela vai ser fértil. Como é que faz? Ela tem boa drenagem, boa areação, né? E é bem manejada. Fatores que tornam um solo fértil. O que torna um solo fértil? Lembrando que a terra sou eu, como diz o Júlio cantor. A terra sou eu. Eu sou a terra, você é a terra, né? Luz, água, oxigênio e gás carbônico, macro e micronutrientes como matéria orgânica. Bem? Agora vamos analisar os pormenores desses que foi dito agora, que eu disse agora. Terra boa, primeira coisa você tem que entender o que é uma terra boa. É terra trabalhada. Terra boa dá trabalho. O lavrador, para que veja a colheita, tem que lavrar a terra. Uma terra boa e produtiva e fértil é aquela que tem drenagem, é aquela que é bem manejada. Para que você seja uma terra produtiva, o que é que você precisa? Deixar Deus trabalhar em você. Amém. A semente é boa, o problema está na terra. O problema é que a terra, ela não está sendo drenada. É como? E para que ela é drenada? O que é drenar? Né? Drenar é retirar o excesso. Tem muita água, então faz sucos para que aquela água escoe e fique só a quantidade necessária para que aquela terra possa produzir. Tem lodo, tem coisa, vai drenar a terra. E eu estou dizendo que o que é drenar? Tirar o excesso. E uma vez que eu me acidentei, e eu sofri um acidente. E aqui, no meu quadril, eu tenho as marcas até hoje. E a irmã Sônia, na época, me ajudou a drenar. Ia lá, ela tirava, tinha que era bem limpo, né, Sônia? Tem dia que a gente tirou quase um litro, você não deve saber tanto. Quanto mais tirava, mais eu mais em dia. O que ela estava fazendo? Tirando o excesso, tirando aquilo que ia me prejudicar, que desceu para minhas nádegas, desceu para tudo quanto é lugar. Eu fui no médico e falei, não, você vai voltar ao normal, assim que drenar, que tirar, volta a cor, volta tudo ao normal novamente. Né? Porque eu fiquei preocupado. Então, é preciso tirar o excesso, tirar o que está passando na sua vida. O que está passando na sua vida? Ah, pastor, eu não gosto de orar. Pastor, eu não sei orar. A Bíblia nunca perguntou se você gosta ou se você sabe. Paulo ordenou. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem? Olha, você gosta de orar? Você quer orar? Não, ora sem cessar. Em tempo e fora de tempo. Vai louvar em todo canto. Está ruim? Louva o Senhor. Está bom? Louva o Senhor. Tenho que comer? Louva o Senhor. Não tem? Louva o Senhor também. Oração é você, é necessidade. Por que muita gente não está orando? Porque tem excesso na vida dele. Tem excesso de
rede social, celular, tem excesso daquilo que não presta na vida dele. Ele não tem tempo para parar e ler a Bíblia. Ele não tem tempo para cumprir Mateus capítulo 6, verso 7. Entra no seu quarto, fecha a porta. Coloque em Mateus 6, 7. Orando, não vejo com as repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vai. Deixa eu olhar aqui. Mateus 6. Olha só, Mateus 6, 6. Ó. Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensarás publicamente. Amém. Se fosse hoje, o Senhor estava dizendo: ó, você quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, desliga o celular, desliga a televisão, desliga o rádio. Tem tanta coisa para te impedir. Ah, eu vou pôr no mudo, mas se dá o limpo. Você para. Se vibrar, o maldito lá, você vai lá e olha, tira a sua atenção. Aí eu vou orar com uma musiquinha. Não vai pôr musiquinha, não. Não vai pôr nada de musiquinha para você ficar assim, relaxar, não. Quando você for orar, você tem que estar revoltado, você tem que estar magoado, você tem que estar azedo, você tem que estar sangrando para falar: Senhor, a minha vida não presta, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é uma miséria, mas eu creio que o Senhor vai restaurar a minha vida, porque o Senhor é Deus e eu creio no Senhor. Isso é oração. Não é oração bonita, não, mas se vem do fundo da alma, Deus responde. Tem gente que Deus tem que tirar o excesso da vida dele. Ele tem que ser drenado. A ferida, quando o filho da meu sonho drenou a ferida, depois de um certo tempo, acho que quase um mês, ela drenando, aí foi cicatrizando. Né? Porque enquanto estava ali, aquele líquido que era prejudicial, né? Esse nome não chama, né, Senhor? Enquanto aquilo ali estava no meu corpo, não cicatrizou. Mas quando foi saindo, irmãos, esse processo de drenagem, só o Espírito Santo tira o que não serve na sua vida. Vício, droga, prostituição, tudo que Deus não quer, Deus tira da sua vida. Se você deixar. Fatores se tornam um solo fértil, porque a semente é boa, mas o solo tem que ser bom. Olha só, segundo a ciência, o solo bom precisa de luz, água, oxigênio e gás carbônico. Vamos falar primeiro da água, né? Quem vai comprar uma terra, se você for comprar uma fazenda, Deus vai te abençoar, você vai comprar uma fazenda, né, cara? O que a gente olha primeiro quando vai comprar uma terra? O cara que tem de terra, o que a gente olha? Se tem água, né? Se tem água nas fontes, se tem nascentes, se tem represas, se tem rio, se o rio passa dentro, porque a água é vida. O que Jesus disse em João 7, 37 e 38? Evangelho de João capítulo 7, versículo 37. Olha só, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só. Se você crê no Senhor, rios de água viva vai correr no seu ventre, de dentro de você. Você precisa beber da água da fonte. Você precisa beber da água da vida. E essa água da vida que estamos falando, não é essa água que mata. Só a sede do corpo não é só essa. Está falando daquela água que mata a sede da alma, que preenche os vazios do coração. Sabe por que muitas pessoas bebem? Sabe por que muitas pessoas usam droga? Porque muitas pessoas se prostituem? Porque muitas pessoas comem além da conta para preencher o vazio do coração dele. Pastor, comida também? Comida ele nesse. Tudo que dá prazer, o diabo usa. Tudo que dá prazer, a gente usa. Nem o diabo nada, a gente usa para substituir
na sua vida. Só Deus pode dar a vida. Você vai ter fonte. Você vai ter uma fonte dentro de você. Lembra do que Cristo disse para a samaritana no poço de Jacó em João 4? Se você beber da água que eu te der, você vai ter uma fonte. É você me dar então dessa água que não quer ficar buscar todo dia, tirar poço fundo. De onde tu tens água da vida? Ela não entendeu que não era essa água natural, era o poder, era aquilo que entra e brota na nossa vida. Jesus precisa treinar a sua vida. Você tem que ter água na sua vida. Onde tem água, tem vida. João 8,12. Outra coisa para que uma planta possa crescer. O semeador sai com a semente é boa. E a terra como é que está? Tem que drenar a terra, não tem? Tem que tirar os excessos. Tem que ter água, tem. Mas mesmo se tiver muita água, se a terra estiver drenada, mas se não tiver luz, a terra não produz. Falou de Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Que tipo de terra você pode ser sem luz? Alguém já plantou aqui debaixo de um grande pé de manga? Uma árvore bem grande? Você joga adubo, você põe o melhor esteio, a melhor semente, mas a planta cresce, fica bonitinha, depois a amarela não cresce mais, não é? Por quê? Porque não está pegando luz, o sol, não tem luz, não tem vida. Crente que não tem a luz do Espírito Santo na sua vida, não tem vida. Irmão, você precisa buscar o Espírito Santo para que ele preencha o vazio do seu coração. Porque servo de Deus, ele precisa entender que a fonte da vida é Jesus Cristo. Planta precisa de luz, você precisa de luz que vem de Jesus Cristo. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Mateus 5,14. Você é luz lá na sua casa. Você é luz lá no seu trabalho. Você brilha, você tem que ser diferente. Agora, irmãos, uma terra, além de tudo que eu já falei, segundo a ciência, uma terra boa tem que ter macro e micronutrientes como matéria orgânica. Terra boa, qual que é a terra boa? É aquela que é necessária para a planta crescer. Água, sol, luz, oxigênio, e os macros e micronutrientes próprios da terra, ou que é suplementado com a adubação. Terra boa tem que ter nutrientes. Na terra, esses nutrientes podem ser minerais ou orgânicos. Muitas vezes a pessoa compra a terra, e a terra não é tão boa, e ele começa a jogar aquilo que a terra precisa: calcário, adubo, e vai melhorando para poder plantar e colher o que ele tem vontade. O projeto dele é plantar e colher, então ele vai preparar a terra. Ele agadia, ele joga os nutrientes, e ele tudo que é necessário. Nossa vida é a mesma coisa. Só vamos crescer quando nós tivermos bem nutrido. Como é que o crente se nutre? Só tem 3 formas: oração, Bíblia e culto. Cada um tem sua importância. Eu oro muito, mas leio a Bíblia pouco. Está errado, você tem que orar e ler a Bíblia. Eu oro bastante, mas para o culto tenta balancear. Você precisa orar, estudar, estar em comunhão com os irmãos. O culto serve para comunhão, e o culto serve para a gente aprender cada vez mais o que é viver em comunidade, que hoje nós vamos estar na glória do Cristo. Temos que fazer parte da igreja. Eu não sou a igreja, você não é a igreja, nós todos juntos somos a igreja. Eu sempre achei: eu sou a igreja, você é a igreja. Não, você não é a igreja, muito menos eu. Nós somos a igreja quando nos reunimos e adoramos ao Senhor, viramos a igreja. Fazemos parte um do outro. Se eu me isolar,
não deixa de ser igreja. Então, lembrando, irmão, que nem todos que vêm à igreja ouvem a palavra e assim, acredita. Já leu Apocalipse 3? É lembrado aquele que lê e que ouve as profecias desse livro. Você tem que ouvir, você tem que ler e pôr em prática. Olha só, imagine só Noé. Noé, quando Deus mandou ele fazer a arca, irmãos, Deus não deu nada por escrito, falou na mente dele. Ou de sonho, não sei, Deus falou com ele diretamente. Faz uma arca. Deu as medidas certinho, está na Bíblia lá no livro de Gênesis, você pode ler lá, e ele automaticamente deve ter anotado e começou a procurar madeira, começou a cortar lá atrás madeira para fazer aquilo que Deus mandou. Se a minha igreja, Deus falou com você, essa mensagem parece que foi para mim, mas parece que foi para você, o que foi? Quando eu vou na igreja, quando eu acho que é para mim, eu tenho certeza, eu não acho que tem certeza que foi. Deus queria falar comigo. Então é preciso dar ouvidos, é preciso ler, crer na palavra. Só a palavra tem tudo o que você precisa para crescer. Só a Bíblia, irmãos. Somente isso daqui tem tudo o que você precisa para ter uma vida abençoada. Tem tudo que você precisa para ter um lar abençoado, para ser próspero no seu comércio, para ser próspero na sua vida financeira. Tem tudo que você precisa para você ter uma vida conjugal maravilhosa. Só a palavra de Deus tem resposta para tudo. Você pode perguntar para qualquer um que tem bom senso, ele sabe que a Bíblia tem resposta para tudo. Pastor, para tudo. Qualquer assunto, qualquer um. Vida conjugal, íntima, tudo Deus tem resposta que tem. Tudo. É tão profunda que até especifica alguns assuntos. Então eu preciso entender que só a Bíblia tem tudo que eu preciso. Se Deus, em sua palavra, tem tudo que eu preciso, por que eu não vou estudar? Porque a terra é boa. A semente é boa, né? Mas a terra que sou eu e você. Ah, pastor, eu acho que eu sou muito fraco naquela área. Então estuda mais. Quando eu me converti, eu sabia onde é que eu tinha que melhorar. E eu segui o modelo do meu pastor. Pastor, pastor da carência. Chegava na casa dele, tinha livro para tudo quanto é lado. Se você chegar lá em casa, tem livro para caramba para mim. Atualmente eu parei um pouquinho, estou lendo menos. Mas tem coleção de lá e almoço, eu tenho coleção praticamente de todas. Eu tinha que ler, porque eu tinha muita dificuldade em falar. Tenho ainda até hoje, mas já melhorou em estudo que eu era. Você precisa saber onde é que tem que melhorar e crescer. Pare com aquele negócio, eu nasci assim, eu morri assim, vai não. Jesus transforma qualquer um. Ele muda. Ele pega um usuário de droga, transforma num homem de Deus. Ele pega a mulher que está na prostituição, transforma numa serva, numa missionária, numa mulher de Deus. Ele transforma qualquer um. Ele usa aqueles que se dispõem hoje. Porque Marcos 4:8, nós vamos encerrar com esse texto. E eu quero te perguntar, que tipo de terra você é? Produtivo ou não? É interessante, irmãos. A questão é quanto você tem produzido. Porque o texto ele mostra, em Marcos 4:8, que a terra produtiva tem diferença de uma para outra. Outra caiu em terra boa. A terra boa. Teve terra boa que deu fruto, que vingou e cresceu. Produziu a 30, 60 e 100. Todas eram terra boa. Mas
deu 30, e não deu 100 como a outra terra deu. Os nutrientes dela eram pouco. Não tinha nutriente suficiente, não tinha luz, não tinha oxigênio suficiente, não tinha os micro-organismos para que a planta pudesse crescer. Sabe aquele cheiro que você pega e joga na alface, você aduba a terra e faz ela crescer? Aquilo ali estava faltando, é nutriente. O que nutre o cristão? Oração, Bíblia, jejum, consagração, igreja, comunhão, isso sim. Então está faltando, você não está produzindo o suficiente, mas outro deu 60, por quê? Porque tinha mais. Outro deu 100, você pode ser uma terra produtiva, a 30, mas você pode falar, a partir de hoje eu quero produzir 60, eu quero melhorar a minha vida, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou orar mais, eu vou frequentar mais os cultos, eu vou testemunhar mais pessoas que eu conheço. Amém? E queremos em pé então, decida-se hoje que tipo de terra você é.